Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, com mais uma leitura da Bíblia. E é sempre bom você estar conosco. Agradeço muito a sua companhia todos os dias e é com prazer que nós iremos realizar a leitura do capítulo 45 do livro de Gênesis. Se você puder, pegue a sua Bíblia que nós vamos ver Gênesis capítulo 45. Quando José, filho de Jacó, ele dá-se a conhecer os seus irmãos, quando ele manifesta, quando ele esclarece para os seus irmãos que ele é José. Qual você pensa que foi a reação dos irmãos de José quando José declarou que ele era José? Porque na cabeça dos irmãos, José havia morrido. José não existia mais, até porque alguns anos já havia se passado, mais de 15 anos. Então, na cabeça deles, não existe mais José, não havia mais notícias de José. Então, para eles, eles tinham sim dado um fim no José e em seus sonhos. Diz o versículo 40, capítulo 45, verso 1, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Quer dizer, José mandou que todos saíssem. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Quer dizer, José chorou tão alto, gritou tão alto, deu um brado com tanta força que lá da casa de Faraó escutou-se a voz de José. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe disse, os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de José. Eu queria estar lá, hein? Eu fico imaginando esse momento. Eu não sei como é que você imagina, mas eu fico imaginando que momento de emoção. Não porque seria um ato de vingança, vamos assim dizer, mas quando você entende que Deus, ele tem os seus planos e ninguém pode frustrar os planos de Deus. E aí diz o texto, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Vocês lembram que vocês me venderam para o Egito? Então, eu sou José. Agora, pois, José disse: não vos entristeçais, nem vos pese o coração ou vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês. Se Deus não tivesse feito isso, hoje nós não estaríamos aqui tendo vida e tendo comida, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento.
José está dizendo aqui, ó, Deus me enviou para cá para livrar a vocês. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra ou de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, disse José, apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas tuas e dos teus filhos, tá? As tuas vacas e tudo que tens. Vai lá, fala com o papai, que é para descer para cá. Eu fico imaginando, gente, ao mesmo tempo que os irmãos de José devem ter sentido uma alegria, ao mesmo tempo eu acho que algo passou no coração deles. Tipo, por exemplo, nós falamos para o nosso pai que José era morto. Agora nós vamos chegar para o nosso pai e dizer, não, pai, José é vivo. E nós vamos ter que contar para o nosso pai que nós criamos uma situação para afastar José da nossa presença, porque nós o odiávamos. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa e tudo que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que a minha boca vos fala. Eu estou falando hoje na presença de vocês. José era filho de Raquel, aquela a quem Jacó amava. E o único filho, homem, era o Benjamim. E agora José está falando em nome dele, em nome de Benjamim, dizendo, estou falando aqui com vocês, na presença do meu irmão Benjamim. Fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E aqui, e lançou-se-lhe ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Aí os seus irmãos foram falar com José. Eu fico imaginando aqui a glória. Deus é fiel, gente. Você está lendo a Bíblia comigo? Diga assim, Deus é fiel. O que Deus prometeu fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você já sofreu como José, pode ter certeza, Deus vai justificar você. A glória do Senhor vai manifestar a presença de Deus, ela vai manifestar a bênção de Deus, ela vai manifestar na sua vida, assim como foi na vida de José. Deus é fiel. E agora os irmãos querem falar com José. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. Disse Faraó a José, dizei a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tomai a terra de Canaã, tornai a terra de Canaã, e tomai de lá vosso pai e as vossas famílias. Vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Faraó disse para José, José, fala para os teus irmãos que traga teu pai e tudo o que eles têm, que aqui eles vão comer o melhor da terra. Por causa de quem? Por causa da fidelidade de José. E a ti, José, é ordenado, fazei isto, tomai-vos da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei o seu pai. José, pega aí os nossos carros, vai lá, manda buscar suas famílias. Seu pai não vem a pé, seu pai vem de carro.
E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Esquece o que está lá, só vem, e aqui nós vamos dar para eles o melhor que eles quiserem. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carro, conforme o mandado de Faraó, e também lhes deu comida para o caminho. 22. A todos lhe deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Benjamim era o filho querido, o caçulo da família de Jacó. E a seu pai enviou, semelhantemente, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão, comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram e disse-lhes, olha só o que José falou para eles, no versículo 24. José sabia que agora os irmãos iam partir para o caminho, e eles iam começar a brigar, um acusando o outro. E José falou para eles, despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes, não contendeis pelo caminho. Não quero que vocês vá contendendo, acusando quem fez o mal contra quem. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram dizendo, José, papai, ainda vive. Uai, José ainda vive, porque eles afirmaram que José era morto. Se você voltar lá nos capítulos anteriores, quando eles pegaram a túnica de José e apresentaram a Jacó, eles disseram assim, olha aqui, vê se esta é a túnica do seu filho, porque suja de sangue significa o quê? Um animal o matou, né? Um animal matou. Então, não havia mais expectativa de vida, né? Não havia expectativa de vida para José. Na cabeça de todos eles, José estava morto. Olha só, aqui está no versículo de número 37, no versículo 32, olha só, capítulo 37, versículo 30, e voltou os seus irmãos e disse, Rúben, né? O menino não está lá no poço. Então tomaram a túnica de José, porque eles tiraram a túnica de José, e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, tá? E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Quer dizer, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Porém, ele não quis ser consolado. Ou seja, aqui nós entendemos que os próprios irmãos de José sabiam que José tinha sido vendido. Só que eles não sabiam o que havia acontecido com José. Se José morreu, o que aconteceu depois que José saiu da presença deles. Eles não tinham conhecimento. E agora, eles deveriam voltar a Jacó e dizer, nós encontramos José. José ainda vive. E ele também, pai, é o regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. O Jacó falou, não estou acreditando. Eu não estou acreditando que vocês estão me trazendo essa notícia. Vocês têm certeza que José vive. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Jacó, basta,
ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Eu vou ver o meu filho José. E aqui você percebe que os irmãos de Jacó, ou desculpa, os filhos os irmãos de José, não falaram nada. Até aqui, quietinho, não é? Não falaram nada do que eles fizeram contra José. Aqui, todo mundo quieto, né? Eles sabiam no coração, só que eles não falaram absolutamente nada o que eles haviam feito contra José. Bom, Deus sempre tem algo preparado para nós. Eu gosto muito dessa parte, de dizer que Deus, o melhor de Deus está sempre pela frente. O melhor de Deus está sempre por vir. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Assim como Deus preservou a vida de José, que Deus preserve também a nossa vida. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor guardou a José, assim também nós te pedimos, venha nos guardar, venha nos livrar, venha nos proteger, venha nos abençoar também. Ó querido Pai, Senhor nosso e Deus nosso, muito obrigado. Nós te pedimos, continue nos fazendo entender a tua palavra. E assim nós seguiremos caminhando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou terminar aqui a leitura do capítulo 45. Vamos ao capítulo 46 amanhã. Vamos ver quando Jacó encontra José. Vamos ver como é que foi o encontro de José com seu pai. Eu acho que eles têm muita coisa para conversar. Eles têm muita coisa para falar. E aí eu gostaria que você acompanhasse com muito carinho essa leitura. Enche o nosso coração de alegria. Ouvir essas histórias lindas que aconteceu com Jacó. E eu acredito que elas fazem parte das nossas vidas também. Vamos até amanhã. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu falei que ia liberar sempre às 4 da manhã, às 5 horas, a leitura da Bíblia, mas eu não consigo. Assim que está pronto, eu já libero, já deixo disponível para você que às vezes acorda de madrugada, sem sono e fala, não, peraí, deixa eu já ver se está aqui a leitura da Bíblia, já vou ouvir a Bíblia aqui. Então, assim que estiver pronto, eu já libero. Tá bom, gente? Deus abençoe. Gratidão por estar conosco. Forte abraço.